Imagine a seguinte cena. A pessoa que te feriu pega o celular, abre o aplicativo de mensagens, nada. Nenhuma resposta sua. Nenhuma reação. Nenhuma palavra. Para quem estava acostumado a ter sua presença garantida, essa ausência repentina se torna um abismo. E nesse vácuo, algo começa a doer, mas não em você. Sumir sem aviso não é uma fuga covarde. É uma escolha estratégica. A filosofia estoica ensina que nem sempre o melhor movimento é responder. Às vezes, é recuar. A ausência se torna um espelho. E o outro, diante desse silêncio, começa a encarar seus próprios erros, sem distrações. Quando você sai de cena sem gritar, sem chorar, sem pedir explicações, você vira a pergunta sem resposta que ecoa dentro da consciência alheia. Para o estoico, a indiferença não é frieza, é domínio. Deixar de reagir não significa fraqueza, mas controle. Quando você opta por se retirar e se cala, sem justificativas, sem despedidas, está aplicando o que os antigos sábios chamavam de apatia, um estado de liberdade emocional. É exatamente nesse ponto que o outro começa a se desestabilizar. A previsibilidade era o conforto de quem te feriu. Sua reação alimentava o jogo emocional. Mas agora, com sua ausência bem posicionada, aquilo que antes era dado como certo se torna incerto. A ausência passa a ter mais peso do que qualquer briga. Enquanto você desaparece externamente, internamente uma reconstrução silenciosa acontece. Não há postagens dramáticas, nem indiretas. Apenas um crescimento invisível aos olhos, mas poderoso na prática. Isso é central no estoicismo. Cuidar do que depende de você e abandonar o que escapa ao seu controle. Se esse conteúdo está fazendo você enxergar a situação com outros olhos, fica comigo até o final. Ainda tem revelações poderosas por vir. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu gostei se estiver curtindo, e comenta aqui embaixo a palavra superação. Só quem entendeu a virada silenciosa comenta isso. Neste processo, sua energia deixa de girar em torno de quem te causou dor e passa a alimentar sua evolução. Sem precisar dizer uma palavra, você se torna mais forte, mais centrado, mais difícil de atingir. E, quando esse progresso for notado, e será, não será por gritos ou explicações, mas por contraste. O silêncio revela uma nova versão de si, mais refinada, inatingível e intrigante. A mente humana tem uma tendência cruel. Só valorizamos profundamente algo quando sentimos que perdemos. E o silêncio estoico, aplicado no momento certo, cria essa sensação com precisão. A falta de reação quebra padrões. E o outro, esperando mágoa, encontra paz. Esperando escândalo, encontra ausência. Esperando fraqueza, encontra firmeza. É nesse momento que o arrependimento começa a se formar. Não por culpa, mas por contraste. A pessoa percebe que, e não tem mais o controle, que algo mudou, e talvez seja tarde. E tudo isso sem uma única palavra sua. Porque o verdadeiro impacto não está no que se diz, mas no que se deixa de dizer. Ela esperava seu desespero. Ele contava com sua imploração. Mas, ao invés disso, encontrou silêncio. Sua falta de reação virou um mistério difícil de engolir. Afinal, por que você não se revoltou? Por que sumiu sem deixar rastros? A ausência de drama quebra a expectativa, se instala algo mais perigoso: a dúvida. A filosofia estoica não ensina apenas a suportar. Ensina a dominar o que se sente, acima de tudo, a escolher quando e como agir. Não reagir é, muitas vezes, o maior dos movimentos. Quando você deixa de alimentar o ciclo emocional, o outro perde o controle da narrativa. E é aí que nasce a obsessão, no lugar onde antes havia domínio. Há uma armadilha silenciosa que acompanha o desapego. Ele confunde. A pessoa que te machucou espera que você sofra, que lute por atenção, que se explique. Mas o oposto acontece. Sua ausência começa a corroer por dentro. A mente do outro começa a criar hipóteses, imaginar cenas, inventar versões. Isso não é por malícia, mas por um simples fato. O silêncio te torna um enigma. O estoico sabe disso. Ele não joga com emoções alheias, mas entende os efeitos das suas escolhas. E a maior insegurança nasce quando alguém percebe que perdeu o acesso à sua mente. Você deixou de ser previsível, deixou de responder, deixou de sofrer publicamente. Isso é insuportável para quem achava que te controlava. Você não implora.
Não publica indiretas. Não envia mensagens. Você desaparece com elegância. Isso não é orgulho, é planejamento. Os estoicos sempre valorizaram o autocontrole como forma de autoridade. E, ao não reagir, você assume o controle da própria imagem. Firme, distante e impassível. Isso perturba. Porque, em um mundo onde todos expõem suas dores, quem se cala se destaca. Sua ausência vira presença. Sua falta de resposta vira barulho. E, no meio disso, o outro começa a duvidar do próprio valor. Afinal, como alguém que parecia tão disponível agora se tornou inalcançável? A dúvida vira saudade. E a saudade, se ignorada, vira obsessão. Quando você se retira de forma estoica, não está apenas saindo, está esvaziando o espaço que ocupava. O outro, antes cercado pela sua atenção, agora se vê sozinho com os próprios pensamentos. A indiferença gera silêncio. E o silêncio gera ruído na consciência de quem não valorizou o que tinha. E então surge o efeito reverso. O outro começa a te procurar, não por amor, mas por desconforto. A tranquilidade que você alcançou começa a gerar caos do outro lado. Isso não é vingança, é consequência. A obsessão nasce da ausência de controle. E o desapego estoico, aplicado com firmeza, transforma você em uma lembrança constante e dolorosa. Algumas pessoas quebram em 1000 pedaços e continuam no chão, esperando que alguém as junte. Outras, em silêncio, recolhem cada parte e constroem algo novo, algo que ninguém mais reconhece. O que parecia fim se torna reinício. E o que antes era dor vira arma. Para o estoico, cada golpe recebido é matéria-prima para a evolução. Não se trata de resistir apenas. Trata-se de utilizar o sofrimento como catalisador. A ausência forçada, o desprezo, o abandono, tudo isso serve como impulso para uma transformação que não precisa de aplausos. E enquanto o outro acredita que você está sofrendo, você já começou a se moldar em outra forma, mais sólida e inquebrável. O maior erro de quem te machucou foi acreditar que você permaneceria o mesmo. Essa certeza o faz baixar a guarda, desprezar sua força, minimizar seu valor. E quando sua metamorfose acontece, fria, estratégica, calculada, ela causa confusão. A pessoa que te conhecia já não sabe mais como te atingir. O comportamento que antes te feria agora não surte efeito. A falta de reação é substituída por ação silenciosa. Não há cobrança, não há procura, não há lamento. Apenas um novo ser, mais forte, mais centrado, mais distante. E é aí que o outro começa a se perguntar: o que aconteceu com aquele que eu julgava previsível? O estoicismo oferece mais do que consolo. Entrega método. Em vez de afundar em lamentações, o foco se volta para aquilo que está ao seu alcance. Seus pensamentos, suas atitudes, sua rotina. Você não espera que o mundo mude. Você muda sua forma de ver o mundo. Essa disciplina constante, repetida dia após dia, é o que começa a moldar sua nova identidade. Não há saltos mágicos, apenas consistência. O treino estoico exige controle emocional, desapego, autodomínio. E quando isso é colocado em prática, o resultado é inevitável. Você deixa de ser acessível. E tudo que não é fácil de alcançar, com o tempo, se torna valioso. Nada confunde mais do que o sucesso silencioso. Quando o outro se depara com a sua evolução, sem pedidos de desculpa, sem justificativas, sem busca por aprovação, algo muda. O desprezo inicial vira curiosidade. A indiferença que ele tinha por você se transforma em desconforto. E o que antes parecia um adeus definitivo começa a doer na consciência. A filosofia estoica ensina que não se vence gritando, mas mudando. A verdadeira resposta é a reconstrução. O retorno não precisa ser feito com palavras. Basta que você apareça irreconhecível. E, nesse momento, o arrependimento do outro não virá porque você se explicou, mas porque você se superou. É fácil lidar com alguém que briga, reclama ou implora. Difícil encarar quem desaparece sem dizer porquê. A retirada súbita, sem justificativas, sem cena, sem despedida, causa um tipo de abalo que palavras não conseguem alcançar. Quem te feriu esperava reação, não silêncio. O corte seco, sem anúncio, representa mais do que ausência. Ele é um rompimento emocional que atinge o outro de forma invisível, porém profunda.
A filosofia estoica não recomenda reações impulsivas, mas sim decisões frias, conscientes. E quando a decisão é sumir, sem dar ao outro o conforto de uma explicação, a mente dele passa a preencher esse vazio com dúvidas, arrependimentos e suposições, o verdadeiro castigo. Explicações criam brechas. Justificativas dão margem para a manipulação. Mas o silêncio, por sua natureza, encerra qualquer argumento. Quando você se retira sem aviso, quebra o ciclo de controle. O outro não sabe onde pisou, o que causou, nem como reverter. A incerteza o corrói. O estoico entende o valor desse movimento. Ao invés de alimentar discussões, ele corta a fonte. Ao invés de implorar compreensão, ele desaparece. E isso provoca algo mais duradouro que qualquer briga. Inquietação. A ausência sem motivo explícito vira um labirinto mental. A pessoa que antes se achava no controle, agora se vê perdida em perguntas que nunca terão resposta. A necessidade de explicar tudo nasce da insegurança. O estoico caminha na direção oposta. Ele entende que não deve sua presença a ninguém que não a valorize. E muito menos deve suas palavras àqueles que as usaram contra ele. Cortar contato sem se justificar é a prova final de domínio sobre si. Ao sair em silêncio, você mostra que não precisa ser compreendido, precisa apenas ser respeitado. Sua ausência vira um lembrete de que o acesso que o outro tinha era um privilégio, não um direito. E quando o outro percebe que esse privilégio foi revogado sem aviso, sente a perda como se fosse um golpe. Seco, direto, devastador. Sumir sem aviso não é se esconder. É mostrar, da forma mais impactante possível, que a conexão foi encerrada sem deixar chaves sobre o tapete. A ausência se torna presença constante na mente de quem te perdeu. Cada tentativa de contato ignorada, cada lembrança silenciosa, cada espaço não preenchido, tudo isso grita. E com o tempo, o efeito se inverte. Quem desprezou começa a desejar. Quem era frio se torna inquieto. Quem te subestimou agora se pergunta como recuperar o que perdeu. Mas você não precisa mais voltar. Porque o corte não foi uma ameaça. Foi o fim. E esse fim, feito sem alarde, vale mais que qualquer vingança gritada. Quem te diminuiu acreditava que você sempre estaria lá. Pensava que sua presença era garantida. E, por isso, nunca te olhou de verdade. Mas é quando você recua, firme, em silêncio, que o outro começa a enxergar o que antes ignorava. É no vazio que o valor se revela. O estoico não se vinga com palavras. Ele se distancia com elegância. E essa retirada, feita sem alarde, tem um efeito poderoso. Redefine sua imagem. Ao se afastar, você deixa o outro com uma versão anterior sua na memória. Mas o tempo, a ausência e o contraste transformam essa lembrança em algo idealizado. De repente, aquilo que era desprezado vira raridade. A familiaridade faz com que muitos confundam presença com obrigação. Por estar disponível, sua presença se tornava invisível. Mas o que era constante se tornou escasso. O que era comum agora é inalcançável. E é aí que o arrependimento surge, no momento em que a certeza vira dúvida. Esse é o erro de quem subestima. O outro acreditou que você sempre voltaria, que nunca sumiria, que suportaria tudo em nome do apego. Mas o corte, o silêncio e o desapego mudaram o jogo. O que era confortável virou ausência. E a ausência tem um gosto amargo para quem achava que controlava o tabuleiro. Enquanto o outro vive no passado, tentando entender o que perdeu, você investe no presente, não dele, mas seu. A filosofia estoica ensina a não gastar energia tentando mudar quem não enxerga valor. Ao invés disso, você trabalha em si, muda hábitos, estabelece limites, amplia horizontes. Esse redirecionamento de atenção é o que causa um impacto. Você deixa de girar ao redor do outro e passa a ser o centro do próprio universo. Sua rotina já não depende de respostas. Sua autoestima não precisa mais de validação externa. E quando isso acontece, você para de implorar e começa a atrair, naturalmente, sem esforço, sem buscar. O reencontro, se acontecer, nunca será o mesmo. A nova versão que você se tornou já não cabe mais nas expectativas antigas. Quem te feriu esperava reencontrar alguém ferido, mas encontra alguém evoluído. Isso não apenas surpreende, como intimida. Agora, a postura muda, o tom da voz muda, até o olhar é outro. E o mais curioso,
Aquele que antes te ignorava começa a te observar em silêncio, talvez até a elogiar. Mas já é tarde. Porque o valor que antes foi rejeitado agora se tornou alto demais. E o pedestal onde te colocam hoje foi construído pelas mãos que antes te empurraram. Há algo mais desconcertante do que ser ignorado por quem antes reagia a tudo. Quando você responde com calma onde se esperava raiva, com silêncio onde se pedia escândalo, instala-se um desconforto profundo. A frieza não é ausência de emoção. É autocontrole no seu estado mais cruel. O estoico entende que reagir é oferecer poder. Por isso, não se altera. Suas palavras são medidas, seu olhar permanece firme. Quando o outro tenta te provocar e encontra uma muralha de neutralidade, a estratégia falha. E essa falha machuca mais do que qualquer ataque direto, pois mostra que você não é mais vulnerável, se tornou impenetrável. A indiferença é uma lâmina invisível. Corta lentamente, sem deixar marcas visíveis, mas destrói por dentro. Quem te machucou espera tua dor, tua implosão emocional, tua tentativa de reconquista. Mas quando você aparece frio, distante e sereno, o golpe muda de lado. O estoicismo promove esse distanciamento. Ele não busca causar sofrimento, mas alcançar liberdade. E, ao aplicar essa frieza com firmeza, você entrega ao outro uma mensagem clara. Não preciso mais de você para me sentir inteiro. Isso desestrutura, principalmente quem se alimentava da sua reação. A lógica do poder muda quando você deixa de se importar. A ausência de esforço vira presença marcante. A indiferença cria um contraste tão forte com o passado que o outro começa a se questionar. Por que ele mudou? Porque já não se importa. E essa dúvida gera incômodo. Quem antes ignorava começa a sentir. Por que não há como competir com alguém que não joga mais? O estoico vence quando sai do jogo. E, de fora, ele observa quem antes tinha domínio se perder na própria arrogância. A frieza não é um castigo, mas o reflexo de quem alcançou equilíbrio. Ser calmo depois de ser descartado é um ato de força. É a prova final de que o que te destruía agora não te toca. O abandono, que antes causaria desespero, agora é apenas mais um evento entre tantos. Você já não se apega, não reage, não súplica. Essa serenidade perturba, porque mostra que o impacto do outro foi nulo. E quando percebem que não deixaram marca, o arrependimento começa a surgir. Não por empatia, mas por orgulho ferido. A frieza estoica, aplicada com inteligência, não causa apenas saudade. Ela desperta consciência. E essa consciência, em quem te feriu, pode se tornar insuportável. Você pode sair da vida de alguém, mesmo assim, continuar presente. Não fisicamente, mas na mente, nos hábitos, nas lembranças. E quando sua ausência é bem calculada, ela se transforma em presença insuportável. O estoicismo não ensina a desaparecer por vingança, mas por libertação. E nesse desaparecimento, algo inesperado acontece. Você se torna inesquecível. O outro começa a notar sua falta nos detalhes mais sutis. Um lugar, uma música, um horário. Tudo que era cotidiano passa a provocar saudade. Sua ausência vira eco. E o que antes parecia superável agora retorna como um incômodo constante. Porque você não apenas sumiu. Você se retirou com dignidade, sem implorar, sem ruído. E isso muda tudo. Não é necessário expor sua dor, nem confrontar, nem mandar indiretas. O silêncio, bem usado, trabalha por você. O estoico entende que falar menos e agir com mais clareza tem um efeito mais duradouro. Enquanto o outro espera uma reação, você se cala. E cada dia em que você permanece ausente se torna mais um lembrete do que foi perdido. Esse silêncio é ativo, não passivo. Ele não vem da omissão, mas do autocontrole. Ele cria um espaço onde o outro é obrigado a refletir. E nesse espaço surgem as perguntas: será que perdi de vez? Por que ele não procurou? Como ele seguiu sem mim? Essas dúvidas não machucam fisicamente, mas corroem emocionalmente. Sair da vida de alguém pode ser feito de forma ruidosa, com gritos, acusações, explicações intermináveis. Mas há uma alternativa mais poderosa: simplesmente desaparecer. E isso exige disciplina. Requer que você escolha sua paz ao invés da disputa. Que você feche portas sem bater. O estoicismo ensina essa contenção. A retirada, sem exposição.
E é justamente essa decisão que gera o maior impacto. Porque quem esperava caos, encontra ordem. Quem previa gritaria, encontra silêncio. A ausência sem justificativa carrega uma força estranha. Ela aponta para sua força interna. E o outro, ao notar isso, percebe que perdeu alguém que já não está mais disponível nem emocionalmente. Com o tempo, a mente começa a comparar. E é nesse contraste que o valor perdido começa a ser enxergado. As lembranças voltam, mas você já não está mais ali para confirmá-las. O outro começa a procurar traços seus em outras pessoas, e não encontra. Porque sua ausência não foi apenas física. Foi energética, emocional, definitiva. E é nesse momento que a pessoa entende. O que parecia garantido era, na verdade, valioso. Sua retirada estratégica revelou seu valor. Você não precisou gritar isso. Apenas sumiu. E quem te machucou agora sente o peso da sua falta. Não porque você forçou isso, mas porque sua presença tinha mais valor do que ele foi capaz de perceber a tempo. Alguns gritam para serem ouvidos. Outros apenas se calam, e o silêncio fala por eles. Existe algo mais perturbador do que esperar uma resposta e receber o vazio. Quem esperava explicações encontra ausência. E isso é mais eloquente do que qualquer discurso. A filosofia estoica valoriza a ação silenciosa. Por quê? Muitas vezes, o que você deixa de dizer tem mais peso do que palavras vazias. Quando você escolhe não reagir, não explicar, não tentar convencer, a mensagem é clara. Você saiu do campo emocional e entrou no domínio da razão. E essa postura, por si só, abala o outro. Quem te feriu esperava uma explosão. Queria ver o reflexo da culpa em seus olhos. Talvez buscasse um ataque, uma cobrança, um pedido de desculpas. Mas quando tudo que encontra é indiferença, algo dentro dessa pessoa começa a ruir. A ausência de reação não significa que você não sentiu. Significa que você não se entrega mais. O estoico entende que nem todo sentimento precisa de palco. Quando você segura o impulso de responder, cria um campo de tensão. O outro sente isso. E essa tensão se transforma em incômodo. Porque perceber que não te atinge mais dói mais do que qualquer vingança declarada. Imagine um encontro inesperado. A pessoa que te machucou aparece. Espera uma reação, um confronto. Mas você a encara com calma. Fala pouco. Se retira cedo. Não há ironia. Não há raiva. Não há demonstração. Só serenidade. E isso desarma. O olhar calmo tem poder. Ele mostra que você não guarda mágoas, porque já não guarda espaço. Sua paz é um espelho, e o outro se vê pequeno nele. A filosofia estoica ensina isso, que o domínio sobre si reflete para fora. Você não grita, não acusa, não se explica. E essa frieza educada, esse controle emocional, expõe o outro sem que você precise fazer nada. Quando não há mais mensagens, aparições, sinais, surge o que mais incomoda: o vazio absoluto. A ausência total não deixa vestígios, mas deixa perguntas. E as perguntas sem resposta são o que mais atormentam. A pessoa começa a revisar os próprios passos. Tenta lembrar onde perdeu sua presença. Mas já é tarde. O estoico não volta atrás. Sua ausência agora é uma presença constante na mente de quem falhou. Você não precisa justificar sua saída. Porque o silêncio, aplicado com precisão, comunica tudo. O fim, o aprendizado, o valor. E deixa claro que, a partir daqui, o outro não tem mais acesso à sua paz. Há um instante silencioso em que tudo muda. Quando a pessoa que te descartou começa a te desejar novamente, e percebe que você não está mais lá. Não fisicamente, não emocionalmente, nem disponível. Você seguiu. E agora, quem te ignorou vive um dilema: querer de volta o que deixou escapar. Isso acontece porque sua ausência revelou seu valor. Não aquele que você falava, mas aquele que você mostrou com ações. Ao invés de se vingar, você se superou. E nesse processo, criou uma distância que não pode mais ser cruzada. O que antes era uma porta aberta, agora é um muro intransponível. E isso gera dor, mas não em você. Fechar ciclos exige coragem. Muitos ficam presos em histórias inacabadas, esperando por um final diferente. Mas o estoico escolhe encerrar o que não o fortalece. E quando esse encerramento é definitivo, o outro percebe que perdeu algo que não voltará. Não por orgulho, mas por sabedoria. Você não volta porque superou.
E isso desconcerta. O outro percebe que não tem mais espaço na sua vida. A filosofia estoica ensina que não se deve insistir em relações que desrespeitam seu valor. Ao sair de cena, você fecha a porta com tranquilidade. E essa paz, para quem esperava drama, é uma sentença dolorosa. Sem buscar vingança, você cresceu, mudou hábitos, fortaleceu a mente, lapidou sua postura. A pessoa que te machucou esperava sua queda, mas encontrou sua ascensão. Isso gera um tipo raro de dor. Ver que quem foi descartado está melhor sem você. O estoicismo transforma a dor em ferramenta. Cada ofensa vira impulso. Cada abandono vira disciplina. E, quando isso é aplicado, o resultado é inevitável. Você se torna inalcançável. A punição não está na sua raiva, mas na sua ausência. E na nova versão que o outro jamais terá acesso novamente. Talvez a vida crie o acaso de um reencontro, mas já não será como antes. Você mudou. E a distância agora é interna. O outro percebe isso no tom da sua voz, no olhar calmo, na leveza com que você lida com tudo que antes te desestruturava. Não há mais laço. Há aprendizado. Esse reencontro, se acontecer, não servirá para recomeçar. Servirá apenas para confirmar que você evoluiu. E essa confirmação é dolorosa para quem acreditava que teria você para sempre. A filosofia estoica ensina a seguir, não a esperar. E quem te feriu vai perceber que não perdeu apenas alguém. Perdeu a chance de conhecer a nova versão que só nasceu depois que ele saiu da sua vida. Nada desarma mais do que uma pessoa que permanece tranquila diante de quem a feriu. É esperado que você grite, chore, implore ou revide. Mas, ao reagir com serenidade, você quebra o roteiro. Quem esperava caos, encontra silêncio. Quem se preparava para o conflito, enfrenta paz. Isso desorienta e machuca. A serenidade é uma arma sutil. O estoico não se altera porque domina a si mesmo. E ao não se abalar, ele abala o outro. A calmaria que você sustenta não é fraqueza, mas inteligência emocional. Ela desestrutura, porque mostra que você não está mais à mercê das ações alheias. Você virou o centro, e o outro agora gira ao seu redor, sem direção. Quando o descontrole não provoca efeito, ele volta contra quem o criou. A pessoa que te feriu pode provocar, tentar reacender mágoas, testar seus limites, e tudo que encontra é sua neutralidade. Isso é insuportável, porque mostra que ela perdeu o poder que um dia teve sobre você. Essa calma, quando firme e real, tem um efeito devastador. Ela expõe a imaturidade do outro. A pessoa fica irritada com sua paz. Não porque você fez algo, mas porque ela percebe que já não te atinge. E essa constatação gera frustração. O estoico vence não pela força, mas pela imperturbabilidade. E esse estado, quando percebido, é humilhante para quem te subestimou. Ataques podem ser respondidos. Gritos podem ser devolvidos. Conflitos podem ser alimentados. Mas o que se faz com alguém que simplesmente não reage? Essa tranquilidade absoluta causa um colapso emocional em quem esperava guerra. A filosofia estoica prepara você para ser invulnerável ao externo. Quando você atinge esse estado, sua simples presença se torna um desafio para o ego do outro. A calma que você sustenta se torna o espelho que revela o desequilíbrio alheio. E essa revelação é dolorosa, porque deixa claro quem realmente evoluiu e quem continua preso ao próprio orgulho. Sua estabilidade é agora o maior gatilho de quem te feriu. Cada palavra dita com serenidade, cada resposta contida, cada gesto calmo, tudo isso passa a ser interpretado como superioridade. E de certa forma, porque exige força resistir ao impulso. E exige sabedoria para não ceder ao drama. A pessoa que antes te dominava emocionalmente agora se vê pequena diante da sua maturidade. E isso a desequilibra, porque ela esperava que você fosse reagir como antes, vulnerável, instável, dependente. Mas o que ela encontra é alguém que já não vive mais em função do que aconteceu. Você está em paz. E essa paz, para quem vive no caos, é um golpe que machuca sem precisar levantar a voz. Chega um momento em que sua evolução se torna tão evidente que quem te feriu já não sabe por onde se aproximar. Você se torna outra pessoa, não para impressionar, mas porque finalmente deixou de girar em torno do passado. E, nessa nova versão, o outro não encontra mais espaço. O estoico trabalha em silêncio,
moldando cada traço com base no autocontrole e na disciplina. Sua imagem agora não é mais vulnerável, mas blindada. Aquela figura acessível e dependente ficou para trás. Em seu lugar, surge alguém firme, centrado e emocionalmente blindado. E isso cria uma barreira invisível, porém impenetrável. O arrependimento pode vir, as mensagens podem aparecer, os convites podem surgir, mas já não fazem sentido. Não porque você guarda mágoa, mas porque você cresceu. A mente que se reestruturou com base no estoicismo já não enxerga sentido em retornar para onde foi desvalorizada. Essa impossibilidade dói para quem tentou te manter em mãos frágeis. O outro acreditava que você seria sempre uma opção, mas agora percebe que perdeu o direito até de tentar. A nova versão que você se tornou não é mais compatível com as velhas dinâmicas. E essa distância não é apenas emocional, é estrutural. Nada incomoda mais do que ver alguém que você julgou fraco se tornar inacessível. A pessoa que te feriu apostou na sua fragilidade. E agora observa, com amargura, que errou. Sua postura serena, suas novas conquistas, sua falta de reação. Tudo isso vira uma provocação silenciosa. O estoicismo te afastou da necessidade de provar algo. E exatamente por isso, você prova tudo. Sua ausência se tornou um grito mudo. Sua imagem atual, mesmo sem ser exibida, está presente. E o outro se sente pequeno diante dela, porque percebe que, enquanto permaneceu estagnado, você cresceu. E cresceu em silêncio, o pior tipo de revanche. Você não precisou confrontar, expor, nem cobrar. Sua ausência foi o suficiente. E essa ausência, somada à sua nova postura, agora provoca algo inesperado: o arrependimento. Mas não um arrependimento por te magoar. Um arrependimento por ter perdido acesso a algo que hoje se mostra raro. A imagem que você projetou, sólida, serena, distante, é o oposto da carência. E isso gera obsessão em quem acreditava que te teria para sempre. Você não desapareceu. Apenas se tornou inalcançável. E agora, quem te feriu, observa de longe aquilo que poderia ter valorizado, mas perdeu. E essa perda, sem chance de reconquista, se torna o castigo mais cruel. Não há dor mais silenciosa do que sentir falta de alguém que já não é mais o mesmo. A saudade se torna um castigo quando, além da ausência, vem o contraste. Quem você deixou para trás voltou diferente, e melhor. E agora, o vazio que essa pessoa deixou parece maior do que antes. O estoico não precisa se vingar. Ele apenas segue. E no ato de seguir, sem escândalo ou retorno, ele planta uma semente na mente de quem perdeu. Essa semente cresce com o tempo, alimentada por lembranças, comparações e, principalmente, pelo silêncio. É assim que nasce a saudade insuportável, aquela que corrói por dentro, sem chance de ser resolvida. Quem não valorizou sua presença, inevitavelmente, vai procurar traços seus em novas relações. E o que encontra são fragmentos. Ninguém será você. Ninguém terá o mesmo tom, a mesma calma, a mesma entrega que você ofereceu, mesmo quando não foi compreendido. E é aí que o outro começa a entender o que perdeu. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro valor se revela na ausência. Ao retirar sua presença, você obriga o outro a perceber, com atraso, tudo que entregava em silêncio. E essa constatação se repete, cena após cena, pessoa após pessoa. A comparação se torna inevitável. E o arrependimento, permanente. Dias sem notícias, sem mensagens, sem sinais. Essa é a tortura invisível de quem achou que te controlava. O tempo passa e, com ele, a esperança de reconexão se esgota. O silêncio, que antes parecia orgulho, agora soa como certeza. A certeza de que você não voltará. O estoico não grita. Ele desaparece com convicção. E essa convicção dói. Porque o outro percebe que já não tem mais nenhum tipo de acesso. Nem emocional, nem físico, nem digital. Você não manda indiretas. Não responde. Não procura. E essa ausência sustentada, sem brechas, se torna um castigo psicológico para quem acreditava ter o controle. No início, quem machuca sente superioridade. Mas com o tempo, essa sensação se transforma. A mágoa que antes parecia desprezo se dissolve, e o desejo toma o lugar. Desejo de reaproximação, de recuperar, de reviver. Mas você já
não está disponível. Porque sua dor se converteu em crescimento. E esse crescimento é irreversível. A filosofia estoica ensina: quando você evoluir em silêncio, transforma o espaço que deixou em algo sagrado. E agora, quem te subestimou olha para esse espaço vazio e entende, tarde demais, que o que você oferecia era único. Essa ausência, sustentada com firmeza, virou uma lembrança constante e uma lição impossível de esquecer. Nada desarma mais do que encontrar alguém que um dia te implorou por atenção e agora sequer demonstra reação. O reencontro, para quem causou dor, é esperado com expectativa. Um olhar, uma lembrança, talvez uma fagulha de ressentimento. Mas quando tudo que encontra é frieza, o orgulho começa a rachar. O estoico não guarda rancor. Ele guarda distância. Ao reencontrar o outro, não oferece confrontos nem sorrisos. Apenas firmeza. O olhar não pede respostas, não oferece brechas. Essa indiferença, longe de ser vazia, carrega uma mensagem silenciosa. Você já não tem mais acesso. E isso, para o ego de quem acreditava ainda ter controle, é devastador. Responder com frieza não é vingança, é maturidade. Não se trata de jogar, mas de proteger o que agora é valioso: sua paz. A pessoa que antes causava tempestade em sua mente agora é recebida com neutralidade. E essa mudança é percebida de imediato. O tom da sua voz, a postura do corpo, o desinteresse sincero, tudo revela transformação. A filosofia estoica fortalece exatamente isso. O autocontrole que neutraliza antigos gatilhos. Você não finge estar bem. Você está. E essa verdade, transmitida em silêncio, incomoda. Porque revela que você não carrega mais mágoas, nem esperanças, apenas clareza. E essa clareza torna qualquer tentativa de reconquista inútil. Antes, você era previsível. Reagia, procurava, explicava. Agora, é enigma. Sua presença já não entrega emoções gratuitas. Seu olhar é limpo, direto, mas distante. Isso confunde. O outro não sabe se você perdoou, se ainda sente, se já esqueceu. E essa dúvida alimenta um novo tipo de interesse, o fascínio. O estoico, ao cortar vínculos emocionais, desperta curiosidade em quem esperava resistência. Você não joga charme, não provoca, não se insinua, apenas existe. E essa existência contida gera inquietação. O mistério, que nasce da sua maturidade, cria um magnetismo involuntário. E o outro começa a te desejar não pelo que foi, mas pelo que você se tornou. Não há dor mais profunda para o ego do que ser tratado como irrelevante por quem um dia implorou atenção. A indiferença, sustentada com serenidade, transforma aquele reencontro em um espelho. E nesse espelho, o outro vê exatamente o que perdeu. Sem dramatizações, sem discursos. Você virou um estranho, mas um estranho admirável. Alguém que agora se recusa a ser arrastado de volta para o passado. O olhar gelado não expressa ódio, expressa superação. E essa postura, tão firme quanto tranquila, se torna o maior golpe. Porque mostra que você venceu sem precisar destruir. Apenas seguiu. Há um momento em que você olha para trás e não enxerga mais o que te prendia. Não por desprezo, mas porque o abismo entre quem evoluiu e quem permaneceu parado se tornou grande demais. Não há mais ponto de encontro. Só distância. Só silêncio. O estoicismo não ensina a abandonar pessoas. Ele mostra o valor de não estagnar por ninguém. Ao seguir firme no seu processo de crescimento, você começa a ver com clareza quem ficou pequeno, não por incapacidade, mas por escolha. E esse contraste, entre quem se desenvolve e quem permanece na mesma dor, torna qualquer tentativa de retorno impossível. A dependência emocional alimenta o ego de quem te machucou. Enquanto você precisava, ele se sentia no controle. Mas quando o outro percebe que já não é necessário, algo dentro dele se desestrutura. Surge a raiva, não pela sua ausência, mas pela sua independência. O estoico busca a autossuficiência. Ele entende que a verdadeira liberdade está em não precisar de validações, nem de reconciliações. E quando você atinge esse ponto, o outro se vê dispensável. A raiva não é por te perder, é por perceber que você está melhor sem ele. E isso, para quem vivia da sua fragilidade, é insuportável. O reconhecimento vem tarde. Sempre vem. Mas quando chega, você já não está no mesmo lugar.
O outro tenta se aproximar, mas tudo mudou. Sua postura, suas exigências, seus limites. O que antes te emocionava, agora não causa impacto algum. Você já não vive no mesmo nível emocional, evoluiu. A filosofia estoica sustenta esse progresso com firmeza. Você deixa de ser movido pela emoção e passa a ser guiado pela razão. E quem percebe isso tenta correr atrás de algo que já foi enterrado. O arrependimento surge, mas não encontra acolhimento. Não há mais espaço para quem te fez diminuir, porque agora você expandiu, e não cabe mais em moldes antigos. O momento mais poderoso não é quando você supera, é quando você entende que não há mais por que voltar. Não existe mais apego, nem mágoa, nem vontade de consertar. Só existe a certeza de que seguir adiante é a única opção saudável e definitiva. O estoico não olha para trás porque sabe o custo de se perder tentando resgatar o que já deveria ter sido deixado. Sua força agora está em caminhar, firme, sem hesitar. O outro pode chamar, provocar, se arrepender, mas você não se vira. E essa indiferença, sustentada por crescimento real, se torna a maior declaração. Eu fui, cresci, e não volto. Você não anunciou sua mudança. Não implorou por reconhecimento. Apenas se afastou e começou a reconstrução em silêncio, tijolo por tijolo, dia após dia. E essa evolução discreta, longe dos olhos de quem te feriu, foi justamente o que deu força à sua nova versão. A filosofia estoica sempre valorizou o progresso interno. Ao invés de provar algo para o mundo, você escolheu provar a si mesmo. Não houve necessidade de vingança, de exposição ou de aplausos. Sua vitória foi construída na solidão, regada por disciplina. E o mais poderoso, ninguém viu você se curar. Só notaram quando já estava inteiro. A verdadeira vitória não é quando o outro se arrepende. É quando você percebe que já não sente nada. Não há dor, nem apego, nem necessidade de explicações. Existe apenas liberdade. E essa liberdade é o prêmio do estoico. A capacidade de seguir sem depender emocionalmente de ninguém. Você não se libertou da pessoa. Se libertou da ideia de precisar dela. Isso muda tudo. A dor antiga se dissolve quando você entende que o que te prendia era a expectativa. E agora, sem essa corrente, você caminha com leveza. Quem te machucou talvez ainda pense em você. Mas isso já não importa, porque você não está mais ali. O crescimento interno é silencioso, mas inabalável. Você se reconstruiu por dentro, e essa estrutura não pode ser desmontada por olhares, palavras ou tentativas de retorno. Sua nova fortaleza não está no que você exibe, mas no que você suporta calado. O estoico vence sem confrontar. Ele conquista sua paz e não a negocia. E essa paz é o maior sinal de vitória. Não há mais ansiedade, nem necessidade de provar valor. Você se tornou alguém que não depende da aprovação de quem quer que seja. E essa autonomia emocional é o troféu que ninguém pode tomar. O outro esperava ver você quebrado. Esperava sinais de saudade, revolta, humilhação. Mas o que vê agora é alguém em paz. E essa serenidade, paradoxalmente, provoca mais do que qualquer resposta agressiva. Porque mostra que você não foi derrotado, foi transformado. A filosofia estoica não promete justiça externa. Ela oferece justiça interna. E ao alcançá-la, você não precisa fazer nada além de viver bem. Quem te destruiu uma vez agora observa, de longe, alguém que se tornou invencível. E essa visão, para quem tentou te quebrar, é o maior castigo. Sem gritos, sem retorno, sem cena. Só você, livre. No início, o outro não nota. Parece que você ainda está ali, mesmo calado. Mas com o passar dos dias, algo começa a incomodar. Seu silêncio não é mais temporário, é definitivo. E essa constatação é como um peso que vai crescendo. Sua ausência deixa de ser falta e vira ausência insuportável. O estoico sabe que a verdadeira força não está na reação, mas na recusa de reagir. Você simplesmente parou de se importar. Não brigou, não explicou, não se justificou. Apenas saiu de cena. E é nesse vazio que o impacto começa. Quem antes ignorava sua presença agora sente falta dela. Não por amor, mas por perda de controle. Enquanto você se esforçava para ser visto, sua energia era desperdiçada em um campo minado. Mas o dia em que decidiu parar de agradar foi o dia
em que começou a se proteger. Você entendeu que ninguém valoriza o que é entregue de graça, e o que era constante se tornou raro. A filosofia estoica orienta esse rompimento. Não se trata de orgulho, mas de clareza. A partir do momento em que você percebe que não precisa se moldar para caber no mundo de alguém, um novo ciclo começa. A força não está em convencer ninguém do seu valor. Está em viver de forma que ele se torne evidente sem esforço. Quem esperava ver você abalado, chorando ou implorando, agora encara algo muito mais perturbador. Sua tranquilidade. Você não sumiu para provocar, mas para se reencontrar. E essa serenidade, que parece tão natural, gera incômodo. Porque mostra que você não precisa mais de quem um dia foi tudo para você. O estoico permanece calmo. Não porque não sente, mas porque aprendeu a não se afogar no que sente. Essa postura, fria aos olhos de quem ainda vive em desequilíbrio, é um espelho. Ela reflete a falta de evolução do outro. E por isso, incomoda tanto. Sua calma virou provocação involuntária. Enquanto o outro se alimenta do passado, você constrói um futuro. Sem ruídos, sem promessas, sem exposição. A reconstrução estoica é invisível. Não há declarações, nem justificativas. Só resultados. E quando esses resultados começam a aparecer, no seu olhar, na sua postura, nas suas escolhas, o desconforto se instala. A pessoa que antes ignorava sua dor agora sente incômodo com sua força. Ela não esperava que você conseguisse se levantar sozinho, e muito menos que você ficasse melhor sem ela. Mas ficou. E isso, por mais silencioso que seja, tem um efeito devastador. Você não fez nada diretamente. Apenas parou de se importar. E isso foi o suficiente. Desaparecer sem aviso não é fraqueza, é cálculo. A retirada repentina, sem explicações, é um movimento que desestabiliza. Quem te feriu não imaginava que você sairia assim, sem dar chance de defesa, sem alertas. E é justamente essa ausência inesperada que instala o desconforto. A filosofia estoica ensina que não devemos satisfação a quem nos desrespeitou. O afastamento se torna uma resposta silenciosa, mas definitiva. Você não saiu por medo, saiu por consciência. E sua saída sem despedida revela algo claro. A presença que antes era dada agora foi retirada, sem retorno anunciado. Quem age com frieza sempre espera o eco do sofrimento alheio. Mas quando esse eco nunca chega, começa o conflito interno. Será que ele sofreu? Por que não reagiu? Como conseguiu simplesmente ir embora? A ausência te transforma em enigma, e o enigma vira obsessão. Esse silêncio não é omissão, é força. O outro, ao se ver ignorado, começa a criar respostas por conta própria. O que era controle se torna incerteza. A distância física vira um abismo emocional. E nesse espaço aberto, você começa a ocupar a mente dele. Não por insistência, mas por ausência bem aplicada. Você não gritou, não enviou mensagens longas, não fez escândalos, apenas foi embora, e não voltou. Esse tipo de afastamento é raro, e exatamente por isso é tão doloroso. O silêncio, aqui, funciona como um espelho que o outro evita encarar. A filosofia estoica orienta a não responder com igual intensidade, mas com sabedoria. Ao optar pelo silêncio absoluto, você rompe o jogo emocional. A punição não é direta, é emocional, sutil, implacável. Quem ficou esperando a sua reação agora sofre com o vazio de não saber onde você está, o que pensa, ou se ainda sente algo. Antes, suas reações davam ao outro a sensação de domínio. A briga, o choro, os pedidos de atenção, tudo isso reforçava a ideia de que você ainda estava por perto, ainda envolvido. Mas agora, sem nenhum sinal, o controle escapa por entre os dedos. A falta de controle é o que alimenta o arrependimento. Não há mais garantias. E o que era certo se torna improvável. Você já não atende, não responde, não aparece. A distância te protege, e o outro percebe que talvez tenha perdido algo que não vai mais conseguir alcançar. A dor não vem do que foi dito, mas do que nunca mais será dito. Há algo profundamente desconcertante em ser ignorado por quem sempre reagia. A ausência de explicações, a falta de resposta, o corte seco, tudo isso provoca mais dor do que um grito. O silêncio, quando aplicado com inteligência, se torna um golpe que não deixa marcas visíveis, mas destrói por dentro.
O estoico não precisa justificar sua retirada. Ele age com base em convicções internas, não impressões externas. E quando opta por calar, está dizendo mais do que 1000 palavras. O silêncio não é vazio, é mensagem. E essa mensagem é clara. Você não deve mais nada, nem presença, nem explicações, nem emoção. Quem causa dor costuma esperar drama em troca. Espera lágrimas, acusações, instabilidade. Mas o que fazer quando tudo que encontra é serenidade? A calma, nesse contexto, é uma afronta, porque ela mostra que você foi ferido, mas não destruído. E isso frustra profundamente quem contava com seu colapso. A filosofia estoica ensina que a verdadeira força não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, contida. Quando você enfrenta a dor com equilíbrio, quem te machucou começa a sentir a própria culpa se expandir. E essa culpa não vem porque você exigiu algo, mas porque sua tranquilidade escancarou a crueldade do outro. Frieza, quando vem de alguém que antes era calor, impacta. Ela não é ausência de sentimento, é decisão. Você não deixou de sentir, você deixou de se desgastar. E ao adotar essa postura fria, você mostra domínio total sobre si mesmo. Você saiu do campo da reação e entrou no território do controle. O estoico não se permite ser refém de impulsos. Ele responde com consciência, não com emoção. E essa frieza calculada transmite uma mensagem poderosa. Você superou. Você não está mais disponível para jogos, chantagens ou ciclos repetitivos. E isso, mais do que qualquer vingança, é o que mais machuca. Enquanto você estava acessível, sua presença era banalizada. Mas o dia em que você se calou, de verdade, tudo mudou. O outro não percebeu de imediato. Mas, aos poucos, começou a notar. Suas mensagens não chegam, seus sinais sumiram, sua reação evaporou. E aí vem a dor real. O estoico não busca que o outro sinta dor, mas sabe que o silêncio prolongado gera reflexão. E nessa reflexão, o arrependimento nasce. Não por empatia, mas por perda de controle. Você não está mais disponível. E agora, quem te machucou lida com a pior sensação de todas. A de ter perdido alguém que já não pode mais alcançar. Nem emocionalmente, nem psicologicamente. Algumas pessoas só enxergam o valor de algo quando ele já mudou de forma. Você mudou. E quem te machucou agora não reconhece mais aquele mesmo alguém que antes era submisso, carente ou previsível. A transformação foi silenciosa, mas implacável. E agora, você já não pertence mais ao lugar que ocupava. A filosofia estoica orienta essa transição. Ao focar no que se pode controlar, seus hábitos, seus pensamentos, seu comportamento, você começa a criar uma nova estrutura interna. E quando essa estrutura se firma, tudo muda ao redor. Você já não se encaixa nos velhos padrões. E isso, para o outro, é uma perda que chega tarde demais. É perturbador perceber que alguém que você desvalorizou evoluiu, e você não. A comparação é inevitável. A sua nova postura, mais firme, mais serena, mais estável, provoca incômodo em quem acreditava que você sempre estaria por baixo. Sua presença agora carrega outra energia, mais densa, mais segura, mais difícil de alcançar. O estoico cresce em silêncio. Ele não precisa anunciar mudanças. Ele apenas muda. E quando o outro percebe essa evolução, não sente admiração, sente desconforto. Porque entende que perdeu alguém que não parou no tempo. E essa dor, muitas vezes, não é nem por amor. É pelo contraste. Quem um dia dominou seu emocional, manipulou sua presença ou controlou sua reação, agora se vê impotente. Tudo que funcionava antes agora falha. As provocações já não têm efeito. As palavras já não machucam. As tentativas de aproximação são recebidas com calma, ou ignoradas. O estoicismo ensina que liberdade emocional é o ápice do poder pessoal. E agora, quem um dia brincou com sua fragilidade se revolta com sua força. Há uma irritação silenciosa em perceber que você não reage mais como antes. A pessoa esperava encontrar o antigo você, e se deparou com alguém que já não precisa dela, nem um pouco. O arrependimento, quando vem tarde, não encontra mais espaço. E esse é o golpe mais duro. Saber que o outro te quer, mas não pode mais te alcançar. Você já não se encaixa na história que tentam reviver. Sua evolução te levou a outro patamar. Um lugar onde o passado
não é mais bem-vindo. Você virou outra pessoa. E essa versão não olha para trás. Ela não é fria por vingança. É fria por proteção. O estoico aprendeu com a dor. E usou esse aprendizado para crescer. Agora, quem te machucou sente falta, mas não do que você é hoje. Sente falta do que você era. E esse antigo você simplesmente não existe mais. Quando a pessoa que te feriu decidiu se afastar ou te humilhar, ela apostava numa certeza: que você não aguentaria. Esperava sua queda. Imaginava você implorando, sofrendo, pedindo para voltar. Mas o que encontrou foi o completo oposto. E isso desestabiliza qualquer ego. O estoico não sofre publicamente. Ele sente, sim, mas trabalha a dor de forma silenciosa. Enquanto o outro assistia esperando sua ruína, você seguia reconstruindo. E quando essa reconstrução ficou visível, a surpresa foi inevitável. O erro não foi te ferir. O erro foi acreditar que você não saberia sobreviver sem aquilo que te destruía. Sua força não apareceu em palavras afiadas, nem em ataques impulsivos. Ela ficou visível na sua contenção, no modo como você escolheu não responder, no silêncio calculado, na ausência que incomodou mais que qualquer grito. A falta de reação virou sua maior demonstração de poder. A filosofia estoica valoriza essa capacidade de dominar a si mesmo. Quem tem controle sobre suas emoções domina a situação, sem fazer alarde. E foi isso que você fez. O outro tentou provocar, causar instabilidade, arrancar um gesto de desespero. Mas tudo que encontrou foi sua calma. E essa calma se transformou numa afronta. Ao invés de buscar respostas, você buscou crescimento. Cada lágrima engolida virou combustível. Cada palavra presa virou direção. Você pegou a dor e fez dela alicerce. Não usou sua tristeza para comover. Usou para construir. E agora, o resultado aparece, mesmo que você não tente exibir. O estoico não se vinga. Ele evolui. E ao transformar sua dor em disciplina, você deixou claro que não precisava provar nada para ninguém. O outro achava que sua fragilidade seria eterna. Mas bastou seu silêncio virar foco, para ele perceber o tamanho do equívoco. Agora, a dor está do outro lado. E você? Segue em paz. O mais irônico de tudo é que sua melhora incomoda exatamente quem te queria por baixo. Seu novo olhar, sua postura firme, suas escolhas mais conscientes, tudo isso passa uma mensagem que o outro não quer ouvir. Você falhou. Ele tentou te destruir. E acabou criando a melhor versão de você. A filosofia estoica mostra que não se deve confrontar diretamente o causador da dor, mas sim vencer pela transformação. E essa vitória silenciosa, sem alarde, sem palavras afiadas, é a que mais dói. Você não apenas suportou, você superou. E agora, a pessoa que apostava no seu colapso precisa assistir ao seu crescimento, à distância, e sem poder fazer nada. Nada causa mais desconforto do que ser ignorado com classe. A frieza elegante não é falta de sentimento, é inteligência emocional. Ao invés de gritar, você escolheu silenciar. Em vez de se explicar, preferiu se afastar. E esse autocontrole se tornou sua blindagem contra tudo que antes te feria. A filosofia estoica defende exatamente isso. Não entregar suas emoções a quem não soube valorizá-las. Você não se afastou por vingança. Se afastou por dignidade. E cada gesto contido, cada resposta medida, mostra que você se elevou acima do jogo emocional. Agora, sua proteção vem da postura. E essa postura é inatingível. Quem esperava caos, encontrou serenidade. Quem imaginava um pedido de atenção, se deparou com silêncio. Essa calma não era esperada. E exatamente por isso se tornou tão incômoda. A falta de reação obriga o outro a encarar a própria conduta, sem distrações, sem justificativas externas. O estoico entende que, quando se mantém calmo, domina a narrativa. Você não precisa se justificar ou mostrar que está bem. Sua tranquilidade já faz isso. E para quem vive do desequilíbrio dos outros, esse controle é insuportável. Porque desarma, desmonta, desconstrói. E tudo isso, sem uma única palavra ofensiva. Às vezes, não responder é a maior resposta que alguém pode dar. O silêncio dói porque carrega algo que a fala não alcança. A recusa em participar do jogo. Quem te feriu esperava uma reação. Mas o que recebeu foi um vazio ensurdecedor. E esse vazio virou o espelho. O estoico
não se cala por omissão. Se cala por sabedoria. A ausência de resposta não é descaso, é declaração. Uma declaração de que a discussão acabou, que o ciclo se encerrou e que você não está mais ali. É uma forma nobre de dizer: não tenho mais nada a oferecer aqui. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E quando você trata alguém com neutralidade absoluta, mostra que já não há nada a ser resgatado. Não existe emoção, nem raiva, nem desejo de ajuste. Apenas uma parede invisível construída com calma, dignidade e autodomínio. Essa frieza, que vem do entendimento de que você não deve mais nada, fere com mais profundidade do que qualquer ataque direto. Quem te machucou? Agora lida com o silêncio de alguém que já não se importa. E essa ausência de emoção é o maior sinal de que você venceu. Sem levantar a voz, sem jogar, sem voltar. No início, a ausência parecia um alívio. O outro seguia como se nada tivesse acontecido. Mas o tempo tem um jeito curioso de virar tudo. O silêncio que antes passava despercebido agora ecoa. E aquilo que parecia dispensável começa a fazer falta, todos os dias, sem pausa. O estoico sabe que o verdadeiro impacto não vem da presença constante, mas da ausência bem posicionada. Ao sair de cena com elegância e firmeza, você deixou um espaço que ninguém mais consegue preencher. A mente de quem te machucou. Agora, revisita o passado em busca de algo que perdeu, mas não consegue reencontrar. Se esse vídeo fez sentido para você, agora é sua vez de agir em silêncio. Se inscreve no canal, deixa o gostei. Se esse conteúdo te fortaleceu, clica no botão de valeu aqui embaixo para apoiar o canal. E comenta a palavra intocável. Só quem chegou até o fim vai entender o peso dessa palavra.